Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Tivemos um probleminha técnico, estamos aqui retomando a nossa live de hoje. Nós continuamos o nosso tema central, gerador, né? Gestão de pessoas, e hoje nós abordaremos de forma bastante específica a questão educacional. Nós vamos trabalhar duas vertentes do processo educativo nas organizações, que é a organização continuada e a educação permanente. Vem comigo. Vem comigo. É isso aí. Nós estamos, então, tratando nesta live de hoje gestão de pessoas, educação continuada e educação permanente. Vamos retomar aqui um pouquinho, no próximo slide, o que é que disse o Chiavenato, que é um dos grandes pensadores, né, teóricos, e que tem escrito muito, é uma referência na área da teoria geral da administração, sobre gestão de pessoas. Ele declara que as pessoas são membros fundamentais para as corporações, ou seja, membros fundamentais, não são qualquer, não é qualquer, né? É fundamental para as corporações, para as organizações, no que se refere ao cumprimento dos serviços e ao alcance dos objetivos apresentados. Por outro lado, a empresa, que eu já falei anteriormente, é um sistema vivo, né? Se constitui, portanto, num mecanismo em que essas pessoas desenvolvem o seu trabalho, o seu conhecimento, as suas habilidades e a praxis profissional, ali elas podem conseguir os seus propósitos. O trabalho, como nós já conversamos em outras lives, se constitui num processo de produção de sentido e significado da própria existência, da produção da vida. O trabalho, ele é natural da existência humana em convivência social. Podemos dizer que o trabalho é efetivamente uma dimensão fundamental que caracteriza a identidade do ser social do ser humano, do homem e da mulher. O trabalho, ele constitui toda a nossa existência, desde a mãe que engravida, que vai ter o bebê, e vai ter o trabalho, obviamente, de, ao longo do processo gestacional, né, desenvolver em seu organismo toda uma mudança estrutural sistêmica do organismo, aprender a cuidar da sua saúde, desenvolver essa habilidade a partir dos conhecimentos. Hoje, os conhecimentos científicos estão evoluídos, vamos dizer assim, no campo da saúde, de tal maneira que nós conseguimos hoje viver mais de 100 anos, inclusive, né? Há décadas atrás, o ser humano vivia 40, 30, 20 anos, hoje nós já vivemos o dobro disso. Isso é resultado da nossa capacidade de, através do nosso trabalho, desenvolver, por meio do conhecimento e da tecnologia, os instrumentos, os mecanismos necessários, ou os recursos necessários para o prolongamento da nossa existência. E isso, de certa maneira, contribuindo para a redução do esforço físico. Nós desenvolvemos aí a tecnologia, por exemplo, hoje dos equipamentos, né, informatizados, tecnológicos, as máquinas. Hoje nós estamos até no nível da internet das coisas, de tal maneira em que o ser humano, reduzindo o esforço físico, ele está mais propenso a desenvolver, então, um prolongamento existencial, considerando aí uma redução do desgaste deste próprio corpo. E isso também diz respeito ao nosso desenvolvimento intelectual, né? Da nossa capacidade de aprender, de desenvolver e de produzir novas formas
de convivência social, de recursos e de instrumentos, que, obviamente, contribui, por exemplo, para o aperfeiçoamento do plantio, do alimento necessário. Algumas vezes a gente usa para o bem e, às vezes, usa para nos prejudicar, como, por exemplo, com os agrotóxicos, né? Aqueles que são extremamente danosos à saúde humana. Então, veja como os processos educativos, eles, de certa maneira, influem, eles têm um papel determinante no processo de produção da vida, da existência por meio do trabalho. Então, nós vamos compreender aqui o papel da educação nesse sentido. Gustavo, põe aí o próximo slide. Para a gente entender um pouco que a educação ela é um processo universal, né? A dimensão do aprender do ser humano, que lhe é uma característica muito peculiar, através da inteligência, se constitui através de diversas concepções pelo mundo e práticas. Nós não temos apenas uma ideia do que seja educação. Há vários conceitos e várias práticas, muitas das quais diferentes e chegando até a serem antagônicas, que materializam a concepção na sociedade ou as diversas concepções nas sociedades do que seja a educação. Por isso, é preciso qualificá-la, né? Isso quer dizer que compreender de que educação nós estamos falando. Então, aí, Freire e Foundes nos apresentam essa perspectiva de reflexão acerca do que vem a ser a educação. Por outro lado, nós vamos agora assistir um pequeno vídeo que vai nos trazer alguns elementos fundamentais para entendermos o que seja a educação. Então, acompanharam bem aí o vídeo, muito didático, nos trazendo alguns elementos constituintes do que seja, né, a educação, a partir das reflexões de que, portanto, a educação ela se constitui numa dinâmica de ensino e aprendizagem,
portanto, de produção de conhecimentos, construção deste conhecimento e transmissão deste conhecimento. A educação, como eu falei anteriormente, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. Uma frase de Paulo Freire, que é uma das nossas referências teóricas acerca da educação, o patrono da educação brasileira, uma referência mundial na educação, por mais que alguns assim não o aceitem, mas ele é uma referência internacional nesta área da educação. Quando pensamos a organização aqui no contexto de gestão de pessoas, nós estamos pensando nas condições necessárias que as organizações devem estruturar para assegurar a seus colaboradores, as suas lideranças, um processo contínuo e permanente de aprendizagem e, portanto, de educação, que se constitui, portanto, na construção de conhecimento e na transmissão deste conhecimento. Essa reflexão ela é extremamente pertinente quando nós vamos refletir também, etimologicamente, o sentido da palavra educação. Educar, né? Educar, educação, educação como uma ação. Educar vem do latim, educare, por sua vez ligado a educere, que é um verbo composto de prefixo ex, que quer dizer fora, mais ducere, que quer dizer conduzir, levar, e significa literalmente conduzir para fora, ou seja, preparar o indivíduo para o mundo. Então, a educação se constitui num processo de construção e transmissão de conhecimento dentro de um contexto de uma dada sociedade, ou com objetivos muito delimitados em razão dos propósitos da própria sociedade. Historicamente, nós compreendemos a centralidade na educação como motora da nossa sociabilidade. O que quer dizer isso? Sociabilidade. Isso quer dizer da nossa capacidade de nos aprendermos os valores, princípios que regem a convivência social. Por isso que a educação ela tem um papel fundamental no desenvolvimento do ser humano. Ela parte desde a nossa convivência familiar, portanto, ela tem uma dimensão formal e uma dimensão não formal. Nós vamos já entender um pouco essa diferença. Não formal na medida em que nós nos constituímos já em pequenas células da sociedade, aqui retratando a questão sistêmica, né? Nos constituímos como pequenas células da sociedade, inicialmente na nossa família. Aquele núcleo, o pai, a mãe, ou o pai e demais cuidadores, ou a mãe e demais cuidadores, mas, em princípio, vamos tratar aqui da família a partir da perspectiva um pouco mais tradicional, que seria o pai, a mãe e o filho, para a gente ter como um ponto de referência. Então, ali é o primeiro espaço de ensino-aprendizagem. Os pais que irão, ao longo do crescimento e desenvolvimento do filho, transmitir as suas próprias vivências, experiências, os seus valores, os seus princípios e as suas visões de mundo. De tal maneira que isso irá ser a base inicial do processo de produção de conhecimento e transmissão do conhecimento. Posteriormente, nós vamos encontrar em outras instituições, dentre elas a escola, que tem na nossa cultura, no mundo inteiro, um locus estratégico, um locus importante, porque ele amplia esse espaço de ensino e de aprendizagem para além da primeira célula que é da sociedade, que é a família.
E a escola vai nos permitir, portanto, uma ampliação de compreensão desse universo cultural, não é? De valores, de princípios, e vai colocar a pessoa num contexto da diversidade, diversidade de experiência, diversidade de vivências, diversidade cultural, inclusive diversidade econômica, diversidade sociocultural, né, diversidade racial. Portanto, a escola é o primeiro ambiente macro-social que vai permitir a criança a desenvolver as condições de aprendizagem de novos conhecimentos para além da sua própria célula inicial, que é a família. Vamos lá, então, ver o que é que diz a nossa legislação acerca do que é a educação. O artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 diz o seguinte: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, portanto, não é? Na convivência em sociedade, no trabalho, percebam, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, a perspectiva conceitual de educação aqui, ela se mostra bastante abrangente. Ela amplia que, na verdade, a sociedade como um todo, ela se propõe e, ao mesmo tempo, e se constitui numa dinâmica permanente de ensino e aprendizagem. Aqui, a família, a sociedade, o trabalho, a escola, os diversos movimentos existentes na sociedade, inclusive, né, religiosos, culturais, políticos, as associações, quer dizer, esse leque multicelulares, vamos dizer assim, que compõe este organismo vivo que é a sociedade. E, portanto, se estrutura aí num leque de possibilidades de formação do ser humano. Vamos ver ainda o que diz a LDB no artigo 2º. A educação é, portanto, um dever da família, e, como eu disse anteriormente, nós começamos ali a vivenciar o processo formativo, o processo educativo, é um dever do Estado, portanto, da estrutura que nós constituímos como uma forma de assegurar as relações sociais, que nós chamamos de Estado, desde o governo federal, governos estaduais e as prefeituras, inspiradas nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade. Então, vamos ver aqui qual é a finalidade, a partir dos pressupostos legais do ordenamento jurídico da educacional brasileiro, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Portanto, qual é a finalidade da educação? Promover, né, o pleno desenvolvimento do educando, o seu preparo. Aí a gente podia pensar, o que seria esse pleno desenvolvimento do educando? Não é apenas a aprendizagem da matemática, do português, né, da geografia. É pensar aqui o educando como um ser humano integral. Todas as dimensões desse ser humano passarão por esse processo de desenvolvimento. Portanto, também o seu preparo para o exercício da cidadania, e aqui amplia um elemento importante, que a educação tem esse papel de preparar para a convivência social, as relações sociais e a sua qualificação para o trabalho. Portanto, a educação também tem um papel extremamente importante na preparação das pessoas para o ingresso no mundo produtivo, para o ingresso no mundo do trabalho. E, nesse sentido,
ele exerce um papel importante na reflexão que nós estamos tendo hoje sobre a gestão de pessoas, dentro do contexto das organizações. Vamos ver aqui o próximo slide. Educar, né? Educar sentido o que fazemos a cada instante. Então, Paulo Freire nos traz um elemento extremamente importante nessa sua reflexão, de que a educação, enquanto um processo que deverá proporcionar à pessoa do educando o seu desenvolvimento, o exercício da cidadania e a preparação para o trabalho, que educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Então, educar, como disse Paulo Freire, não é uma folha em branco. Educar se constitui numa relação social. No próximo slide, nós vamos observar que educar se dá através do ensino. E que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Esse é um grande desafio. E muitas vezes nas organizações, nas empresas, nas indústrias, até mesmo nas instituições acadêmicas, nós já imaginamos que ao contratar o profissional, ele já vem pronto e acabado. E isso é um equívoco, porque ele vai precisar, no primeiro momento, aprender a dinâmica da organização, os seus propósitos, a sua cultura, né? Como é que está o clima organizacional, o projeto, o planejamento estratégico dessa organização, como é que ela se relaciona com a sua clientela. Então, é preciso que a organização tenha dentro da sua constituição uma perspectiva também de ensinar aos seus colaboradores, sejam diretores, coordenadores, gerentes, supervisores, né, e operacionais, processos que o ajudem a compreender a dinâmica de funcionamento da organização. E quando isso não acontece, há uma mudança muito rápida de pessoas nesta organização, há uma rotina de mudanças de profissionais que acaba criando problemas nos resultados, tanto de produção como de vendas, né? De relações com os clientes. Vejamos, então, que a educação se dá também no campo da educação profissional. Veja lá nos objetivos, né, do artigo 2º. O pleno desenvolvimento, a cidadania e a preparação para o trabalho, a qualificação para o trabalho. Então, um dos eixos estruturantes da educação passa pela educação profissional e tecnológica. E, na sociedade, nós temos a estrutura acadêmica e, portanto, a escola, a faculdade, a universidade, o instituto, como instituições de educação profissional especializadas, com conteúdos próprios, objetivos próprios, metodologias pedagógicas de trabalho, voltadas com a tarefa e o compromisso social de oferecer educação profissional, seja ela pública, seja ela privada, né, de excelência e, portanto, capaz de desenvolver o conhecimento e a possibilidade do exercício da prática de profissões validamente reconhecidas pela sociedade. Então, o resultado do processo formativo dos profissionais se dá em certificar que este determinado profissional
tem os conhecimentos e as habilidades e, portanto, as competências necessárias para o exercício da profissão. Imaginemos aqui o profissional da medicina, que passa 6 anos fazendo um curso de medicina. E, ao final deste percurso, ele será diplomado pela instituição, de que ele está, portanto, habilitado com conhecimentos suficientes e a competência necessária para a prática da medicina, que posteriormente será registrado no Conselho de Medicina. Assim, os demais profissionais, o professor, né, de matemática, de português, o pedagogo, o assistente social, o engenheiro, o contador, né, o advogado. Então, nós temos uma estrutura educacional construída pela sociedade, a partir das suas próprias necessidades de produção da existência da vida, e que, portanto, desenvolveram um conhecimento e transmitem este conhecimento às gerações para que elas reproduzam, a partir da praxis profissional, os seus conhecimentos técnicos científicos, em razão de satisfazer as necessidades da sociedade. Como eu relatei aqui, quem não precisa do médico, né? De tal maneira que, por exemplo, você tem um médico generalista, aquele que tem uma formação geral para a prática da medicina, mas você vai ter também, por exemplo, os profissionais especialistas, que são aqueles que vão se especializar em determinadas áreas da ciência médica, por exemplo, na oftalmologia, que vai cuidar da visão. Você tem aí o médico endocrinologista, o médico ortopedista, o médico pneumologista, o médico psiquiatra. Então, você tem um conjunto de especialidades que partem do geral, mas que há uma necessidade de ampliação de conhecimentos, né, desenvolvimento de habilidades técnico-científicas, para que ele desenvolva as competências necessárias para me atender. Que bom, né? A gente pode contar com o médico que vai cuidar dos meus olhos, dos meus ouvidos, do meu nariz, da minha mão, da minha perna, né? Então, é muito importante o desenvolvimento da ciência em função, em razão principal de garantir as condições da nossa existência, da nossa vida. Isso é um elemento muito importante do desenvolvimento da ciência. Vejamos, então, como se estrutura a educação no Brasil, né? A educação no Brasil ela se organiza da seguinte forma: nós temos os níveis, as etapas e as modalidades. Nós temos 2 níveis da educação brasileira: a educação básica, que se distribui em 3 etapas, que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E nós temos as modalidades: a educação especial, a educação de jovens e adultos e a educação profissional técnica ou tecnológica, que acrescentamos ali. E nós temos a organização do ensino superior, que constitui ali da graduação, da pós-graduação e da educação à distância. Então, vejam só que ali, no ensino superior, nós temos a graduação em termos de nível de bacharelado, licenciatura e tecnológico. Na verdade, ali na educação básica, nós temos mesmo só a educação profissional técnica de nível médio. Lá no ensino superior, nós vamos ter a graduação, que pode ser tecnológico, que são aqueles cursos de curta duração, de 2 a 3 anos. Nós vamos ter os bacharelados e as licenciaturas. Essa modalidade da educação também se dá de forma presencial ou a educação à distância. Ainda no ensino superior, nós vamos ter a pós-graduação. Vamos aí no próximo slide, nós vamos verificar com mais detalhes essa organização, essa estruturação da educação brasileira. Muito bem. Então, nós temos, dentro do processo da educação profissional, a formação inicial e continuada, que se constitui, portanto, na base da formação para
os profissionais. Nós vamos ter também o nível técnico, que se constitui num cursos que podem ser integrados ao ensino médio ou podem ser separados, sendo eles subsequente ao ensino médio. Então, a formação inicial e continuada tem como objetivo a qualificação profissional e a elevação da escolaridade, né, dos trabalhadores. A formação técnica, como eu disse, que pode ser integrada. O aluno cursa a educação profissional e o ensino médio simultaneamente, né? O requisito é preciso que ele já tenha concluído o ensino fundamental. A duração pode ser de 3 a 4 anos, ou um curso técnico subsequente, ou seja, a pessoa já terminou o ensino médio e vai fazer o curso técnico, que poderá ser feito de 1 ano a 2 anos. Nós teremos também as licenciaturas, que objetivam a formação de professores. O requisito é ter o ensino médio completo e tem duração de 4 anos. Nós temos, então, a graduação na forma de bacharelado. O requisito é ter o ensino médio completo, duração de 4 anos. A graduação tecnológica precisa ter o ensino médio concluído de 2 a 3 anos. Deixa ele entrar, cadê ele? De 2 a 3 anos. As engenharias, com ensino médio concluído, com duração de 5 anos. E nós vamos ter, após a conclusão das graduações, que podem ser, né, os bacharelados ou as licenciaturas ou os cursos de tecnologia, a pós-graduação. Podem ser a graduação lato sensu, que varia de 1 a 2 anos, ou a pós-graduação estrito sensu, que são, na lato sensu, nós temos aí também o chamado aqui no Brasil de MBA, mas que é uma pós-graduação, a especialização ou MBA. E nós vamos ter a pós-graduação a nível estrito sensu, que se dá através dos mestrados e doutorados. Muito bem. É muito conteúdo, mas ele é extremamente interessante que a gente compreenda, porque isso vai facilitar para você, que é gerente, diretor, supervisor, coordenador, ou mesmo colaborador de uma organização, compreender a si mesmo nas suas próprias dinâmicas de produção de conhecimento, de transmissão de conhecimento, ou das necessidades de novas aprendizagens. Por isso, nós vamos tratar aqui no campo da educação, especificamente da educação profissional, 2 perspectivas de formação dos trabalhadores, e aqui entenda-se também as próprios líderes, né, diretores, coordenadores, gerentes, que é a educação continuada, a gente vai entender o que é, e a educação permanente, compreendendo isso dentro do processo de vida da organização. Vamos, então, compreender aqui o que nós entendemos por educação continuada. Quais são as principais características da educação continuada? Primeiro, que considera a constante qualificação do indivíduo. Ela se dá numa perspectiva mais progressiva dos processos educacionais. Eu terminei o ensino fundamental, terminei agora o ensino médio, fiz o ensino superior, a graduação, e agora estou fazendo a pós-graduação. Considera que nunca é tarde para aprender e sempre há algo novo a ser aprendido, né? Baseia-se na necessidade contínua de conhecimento, não está necessariamente ligada aos problemas específicos do trabalho, mas ela está ligada às necessidades dos processos de formação
socialmente reconhecidas e validadas, inclusive incentivadas do ponto de vista financeiro. Você imagine que os professores, com a graduação, percebem um salário, com a especialização agrega mais um valor, com o mestrado, doutorado, agrega um valor substancial. Portanto, nós precisamos compreender que a educação continuada, ela agrega também valores econômicos, além dos valores em termos de conhecimento. Baseia-se no acúmulo de conhecimento e do desenvolvimento pessoal, é uma instrução complementar que leva a melhores práticas, cria novos conhecimentos para os locais de trabalho, promove o conhecimento sobre mudanças no decorrer da sua profissão, ela também se dá na perspectiva da própria atualização dos conhecimentos acadêmicos, desenvolve melhorias no trabalho profissional, qualifica as práticas, favorece o desenvolvimento e a participação na vida da instituição. Se vocês observarem, quando nós estamos selecionando pessoas em que elas nos enviam o currículo, esse é um item que nós observamos, né? Nós vamos observar em que medida há uma progressão acadêmica desse candidato a uma vaga nas nossas organizações. E nós também, como candidatos, temos a devida preocupação de estarmos em contínua qualificação para que nós possamos agregar valores de conhecimento, mas também valores financeiros e valores competitivos, porque isso vai fazer um diferencial muito significativo entre o candidato A e o candidato B, beleza? Então, isso é educação continuada. Vamos ver, então, agora o que são as principais características da educação permanente. Próximo slide. Muito bem. Então, as principais características estão de que se constitui como uma prática de ensino-aprendizagem que parte das necessidades de aprendizagem do trabalhador. Produz conhecimento nos cotidianos das instituições. Esse é um elemento interessante da educação permanente, que, inclusive, tem como elemento estruturante a aprendizagem significativa. Ela não está limitada à dimensão acadêmica, porque muitas vezes o que você aprendeu no curso de engenharia, numa realidade social, por exemplo, você vai construir ali uma obra numa localidade, numa comunidade indígena, e que você precisa ter, além dos conhecimentos técnicos científicos de engenharia, conhecimentos, por exemplo, de antropologia, né? Conhecimentos culturais que te permitam pensar um projeto de engenharia para aquela obra, mas que ela tenha como parâmetros aspectos da cultura indígena, que sejam valorizados e respeitados. Então, a educação permanente, ela vai trazer à tona a necessidade do processo de trabalho, de adquirir novos conhecimentos, novas metodologias, novas abordagens, novas técnicas, e até de fazer um encontro entre o saber científico e o saber popular. Portanto, possui suas bases no ensino problematizador, na aprendizagem problematizada, né? Quer dizer, ao pensar aquela obra de engenharia naquela comunidade quilombola, por exemplo, na construção ali de um prédio, de uma unidade escolar, de uma unidade de saúde, que elementos da cultura ou da identidade daquela comunidade precisam estar presentes na elaboração do projeto desta obra, na execução desta obra, considerando esse conjunto de fatores que ali estão presentes. Então, é preciso que tanto os diretores, as lideranças da organização, como os colaboradores, consigam compreender isso e podem, portanto, sentir a necessidade deste novo conhecimento. Não possui superioridade entre educador em relação ao educando. É um processo de troca de quem ensina e quem aprende.
O aluno também pode e deve ensinar ao professor. É um processo de relação, de troca, de compartilhamento de saberes. Obviamente, cabe ao professor que, do ponto de vista da sua educação continuada, tem mais conhecimentos e mais condições pedagógicas de oferecer ao aluno os elementos didáticos, inclusive na educação permanente, nós procuramos trabalhar numa perspectiva de dinâmicas ativas, né, de metodologias ativas que provoquem, despertem, suscitem, motivem os alunos a procurarem conhecimentos além do que estão colocados na grade curricular. Refuta o conhecimento em si sem a conexão com o conhecimento. A educação permanente, ela parte do pressuposto de que a necessidade da aprendizagem se dá a partir das vivências cotidianas do trabalho. Você imagine ali um vendedor numa determinada loja, que hoje, considerando o universo, né, das redes sociais, das tecnologias da comunicação, sente a necessidade de aprender, por exemplo, o uso do marketing digital como uma estratégia de comunicação com a clientela. Então, é uma necessidade que parte da realidade do trabalho do profissional. E cabe, portanto, à organização proporcionar a esse trabalhador essas condições de aprendizagem. Valoriza os problemas situacionais do trabalho, portanto, a realidade do trabalho, ela é a base para a identificação das necessidades de aprendizagem. Você veja que aqui ela pode ser um item lá da educação continuada, mas também pode não ser, porque eu preciso apenas fazer uma pós-graduação para ter meu certificado de especialista em determinada área. Aqui eu estou sentindo a necessidade desta aprendizagem, deste conhecimento, desta técnica ou desta tecnologia, em razão de melhorar os processos de trabalho e gerar resultados mais efetivos e mais eficazes para a organização, né? Valorização da fala dos profissionais e de seus próprios conflitos. Então, vejam só, é uma experiência muito interessante que eu vivenciei quando coordenei um setor da área da saúde, que era a área de educação permanente em saúde, em que nós estávamos identificando necessidades de qualificação dos trabalhadores, e ali surgiu uma demanda de qualificação na área da Hanseníase. E era uma equipe, vários profissionais. Eu disse, gente, aqui quem tem algum conhecimento, teve alguma formação, alguma experiência no trabalho nessa área da Hanseníase? E uma das profissionais tinha feito uma especialização numa instituição renomada do Brasil nessa área da dermatologia, especificamente na área da Hanseníase. E ninguém sabia. Então, os processos de educação permanente, eles vão te permitir que, a partir do compartilhamento de saberes e dos conhecimentos, nós possamos descobrir os recursos disponíveis, facilitadores dessa aprendizagem na própria equipe. Isso não quer dizer que também nós não possamos, considerando, né, a ausência ali na equipe, procurar outros profissionais externos ou instituições externas que poderão, portanto, nos ajudar nesse processo de aprendizagem. Então, estamos observando aqui a importância da educação nas organizações. Ela exerce um papel extremamente importante e, nessa dinâmica, ela deve ser um eixo estratégico para o alcance de resultados satisfatórios no desempenho dos profissionais. Porque se é efetivamente uma organização como uma estrutura viva, ela precisa identificar quais são as necessidades de aprendizagem dos seus colaboradores, diretores, gestores, dos seus líderes, e, ao mesmo tempo, identificar o perfil já disponível deste seu quadro de pessoas e em que medidas eles poderão contribuir para o desenvolvimento organizacional. Ok? Gustavo, põe aí o próximo slide, o nosso último slide de hoje, em que eu quero agradecer cada um de vocês por participar desta live.
Brevemente, nós continuaremos com essa temática, relatando aqui uma experiência de uma organização que atua há um tempo significativo com a educação profissional. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Vem comigo!